extraordinários como fenômeno da natureza, fenômeno físico, químico. Mas o servo de Deus, o servo do Deus vivo, reconhece esses eventos extraordinários, esses eventos aí na qual a ciência pesquisa como eventos sobrenaturais. Porque ele sabe que esses eventos, essas coisas que acontecem, estão debaixo da potente mão do Senhor. Eles sabem que somente Deus pode realizar tal evento. Somente Deus pode realizar essas coisas extraordinárias na qual a humanidade, até hoje, muitos deles tentam entender. Mas Deus ele é tão interessante que Deus ele gosta que o ser humano, o homem, procure descobrir, procure pesquisar para tentar desvendar como esses eventos sobrenaturais ocorreram. Porque Deus sabe que a curiosidade do homem, quando o homem começa a pesquisar, ele vai saber que somente Deus poderia ter feito tal coisa. Somente Deus pode fazer tantas coisas que a ciência até hoje procura entender e não tem como entender. Uma delas é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O humano tenta entender, o humano tenta explicar, mas como se explicar uma virgem que dá luz? Como se explicar uma virgem que concede um filho? Nós sabemos que tem que haver algo a mais para que uma mulher conceda um filho, mas quando nós vemos a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor fala que ela seria envolvida pelo Espírito de Deus e ali o Espírito concederia esta criança, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Para quem teve um nascimento tão extraordinário como o nosso Jesus Cristo teve, a sua vida, o seu ministério não poderia ser de outra forma. Tinha que ser algo sobrenatural. Tinha que ser algo na qual as pessoas olhariam e falavam: meu Deus, da onde este homem saiu? E é isso que nós vemos quando as pessoas ouviam falar, ouviam Jesus falar, falavam: com que autoridade? Como? Nós nunca vimos tal coisa em toda Israel. Ele teve uma vida, ele teve um nascimento, ele teve um ministério com eventos extraordinários, a qual a humanidade até hoje não sabe como dizer que aconteceu. Se a vida dele, se o seu nascimento foi tudo assim, a morte dele não poderia ser de outra forma. A morte dele, alguma coisa tinha que acontecer. E quem vive uma vida no sobrenatural como o nosso Jesus vive, até a morte dele impacta a vida. É isso que nós vamos estar falando. Vamos estar falando dos fatos que aconteceram com a vida, com a morte de Jesus Cristo, que testemunharam daquilo que ele era para as nossas vidas. Abre as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Vamos estar lendo a partir do versículo 45. Aquele que encontrou, dê glória a Deus, se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos esquentar essa canela aí, para não deixar o sono pegar. Aleluia! A galera no verão é bênção demais. No verão acorda cedo para poder aproveitar. Mas quando dá tardinha, ai papai, eu sei como é que é. Então por isso levanta aí, pode queimar, acorda, irmão! Fala, irmão! Fala, acorda! Meu pai quer falar contigo agora! Agora! Aleluia! E se você ver sermão dormindo aí, não tem problema não. Dá um cutucão nele. Tá assim, ó. Foi o pastor que mandou. Ei, Jesus maravilhoso. Quantos encontraram? Amém. Quantos encontraram? Amém. Amém. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Amém. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus
abandonaste. Quando alguns que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresentamos, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, ministra os nossos corações. Meu Pai, conforme a tua vontade, que se cale o homem e que o Senhor fale, para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém. Glorifica o nome do Senhor como tua fé. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glorifica, porque você está glorificando a Deus. Você, quando dá glória, aleluia, você não está simplesmente agradando ao pastor Ansa. Você está louvando ao teu Deus. Você está tendo a oportunidade de abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Senhor, tu és tudo para mim. Que história legal, né, Pedro? Que história maravilhosa, como eu disse. Para quem nasceu de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, e viveu a sua vida assim, seu ministério dessa forma, não tinha como a sua morte ser natural. Não tinha como a sua morte ser normal. Não tinha como algo diferente tinha que acontecer. Mas quando nós vemos aqui, nós vemos que foi diferente até demais. Primeiramente, nós temos aqui já no início do capítulo, no versículo 45, sobre o que? Lembra? Sobre o que? Toda a terra. Participa comigo, para você não dormir. Houve treva sobre o quê? Toda a terra. Do meio-dia a 3 horas da tarde. 3 horas de escuridão. Alguns teólogos, querem tentar dizer que essa escuridão só foi ali para a região, de Jerusalém e da Galileia, só que a região ali. Mas nós temos escritos seculares que afirmam e dizem que houve escuridão na terra nessa mesma época. E relatam que foi isso de Jesus Cristo. E se você ler os 4 evangelhos, os 4 afirmam a mesma coisa, que houve trevas sobre toda a face da terra, sobre toda a terra. Quando Jesus foi colocado nesse madeiro, foi colocado na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando o inocente foi levado para pagar o preço de uma humanidade pecadora, essa escuridão veio sobre toda a terra. Existem algumas coisas que tentam dizer o que esta escuridão queria dizer.
E uma delas é essa, que a ira de Deus foi tão grande contra a humanidade, pelo pecado e pela crueldade que eles haviam feito com Jesus. Por isso Deus deu aquela escuridão, por causa da ira de Deus contra o povo. Mas alguns teólogos, a maioria deles, tem um outro entendimento que eu me encaixo nesses. Eu me encaixo com eles. Que quando Jesus estava ali no madeiro, quando Jesus estava no madeiro e houve aquela escuridão total, aconteceu simplesmente isso. A ausência da presença de Deus. Não em forma de ira. Porque Deus sabia que Jesus Cristo estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus não estava levando o pecado dos hebreus somente. Jesus Cristo não estava levando o pecado daqueles que até ali haviam pecado. Não. Jesus Cristo estava levando o pecado de todos aqueles antes dele e de todos aqueles que viriam após ele. Ou seja, eu e você. Todo o pecado de uma humanidade estava sobre Jesus. E onde, irmãos, há o pecado, Deus, Ele não está. Aí você fala, mas peraí, pastor, a palavra de Deus fala que Deus está em todos os lugares. Yes. Ele também está em todos os lugares. Então tem que entender muito a Deus, não ficar doido. A questão é a seguinte, Deus ele não está com a sua presença ativa aonde o pecado está. A presença de Deus ele está em qualquer lugar, a qualquer momento, mas a sua presença ativa, a ação de Deus, ela não coabita com o pecado, ela não coabita com aquilo que não agrada a Ele. E Jesus estava com isso sobre si. O pecado da humanidade estava sobre ele. Interessante, quando o pastor ele fez um estudo sobre reino, e dentro do reino ele aprendeu algo que vai com esse estudo, com essa palavra de Deus. Que no reino, quando um príncipe cometia alguma coisa, esse príncipe havia de pagar pelo erro dele, o rei não poderia estar perto. Para que assim a presença do rei não estando lá, comprovava que ele estava concordando e afirmando aquilo que estava acontecendo. Quando Deus ele se afasta, quando Deus ele tira a sua presença ativa, que uma delas eu imagino eu, que você também sabe, uma das presenças ativas de Deus é a luz. Deus é luz. E Deus falou assim, vou tirar a minha presença ativa, a luz da terra. O sol só brilhar quando Deus quer, tá, irmão? Apesar do sol não brilha, não brilha não. E Deus naquele momento assim, eu vou tirar a minha presença ativa. Porque eu não quero presenciar, eu não vou estar ativo nessa situação. Então, Deus estava tirando a sua presença ativa, falando, é necessário que Ele faça isso. É necessário que isso aconteça. Eu aprovo e reconheço o sacrifício que o meu Filho está fazendo pela humanidade. Eu reconheço porque Ele está levando o pecado assim como eu havia dito Ele para fazer. Eu estou aprovando isso. Está como eu entendo por que Deus tirou a presença dele ativa, porque a presença dele está em todo lugar, porque depois do próximo versículo vem um brado de Jesus. O próximo versículo de Jesus faz o quê? Ele dá um brado. E ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, o quê? Por que me desamparastes ou por que me abandonaste? Vai da sua versão. Como Filho de Deus, sendo 100% homem e 100% Deus, está ali
por causa da humanidade, não por causa dele mesmo,